Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre a relação entre a avicultura, os integrados e as integradoras. Esta semana, um documento foi elaborado, e veio ao conhecimento da imprensa a respeito de uma reunião com cerca de 20 associações do Brasil inteiro, associações que são do ramo da avicultura, que trouxeram questões referentes a divergências entre integradores e integrados. E quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse assunto é a Adriana Mascarenhas, que é diretora técnica da Cadex do Mato Grosso do Sul. A Cadex, que é um órgão de conciliação entre essas duas partes, integradora e integrado. Seja muito bem-vinda, Adriana. Adriana? Oi, obrigada, boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vinda conosco aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada, eu agradeço a oportunidade. Adriana, essa reunião foi realizada e o que motivou essa reunião, Quais foram essas divergências ou esse anseio, do setor da avicultura que motivou, portanto, essa reunião? Nós temos alguns assuntos que são de extrema relevância na avicultura, pela ótica do produtor, que a gente vem tentando inúmeras vezes chegar em consenso dentro das nossas reuniões da CADEC. E a gente não tem tido sucesso, então nós achamos que seria mais produtivo da nossa parte convocar uma reunião em nível nacional, trazer as principais lideranças, colocar à mesa esses tópicos para a gente juntamente tirarmos assim uma decisão, uma definição de como caminharíamos para que esses entraves que vem nos incomodando e que vem impedindo a rentabilidade, a sustentabilidade da avicultura na ótica do produtor, ele vem se arrastando por algum tempo. Então, nós acreditamos que diante dessa reunião, dessa união, dessa organização, juntamente a gente conseguiria encontrar um caminho melhor para solucionar esses problemas. E, Adriana, quais foram os principais pontos divergentes que foram levantados nessa reunião? Nós elencamos 8 tópicos, e ele não se esgota por aqui, tá? Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos aqui. O reconhecimento por parte das integradoras, da taxa de manutenção de 1,5% sobre o valor do investimento em equipamentos, benfeitorias, máquinas, implementos, enfim. Também que a integradora reconheça a depreciação desde o início da produção, a questão da mão de obra, onde a gente tem muita divergência, quando a gente vai discutir nossa planilha de custeio, que a gente coloca lá o número de mão de obras, nós não conseguimos entrar num consenso com a indústria, porque eles acham, por exemplo, que dois funcionários conseguem tocar um aviário independente do tamanho dele. Isso não é verdade, por isso nós estamos pedindo até para fazermos um trabalho em conjunto de cronoanálise para fazer esse levantamento lá na realidade do campo, para esse trabalho mostrar de verdade, realmente, a mão de obra, quantos funcionários são necessários para tocar esse aviário, por exemplo, um dark house, que é um núcleo muito maior, Nós temos um outro problema muito grande, que é a questão da meritocracia. A gente precisa discutir essa questão de meritocracia, uma metodologia mais justa para ambas as partes. Nós temos a questão do seguro, o valor do seguro, que seja de acordo, realmente que cubra os 100% dos investimentos. Enfim, são alguns itens que estão nessa pauta que a gente está discutindo e queremos apresentar para a indústria e para as representações de classe, para a gente chegar num resultado positivo para o avicultor. E, Adriana, por que há esse desalinho? A gente tem desde 2016 a lei da integração, então a gente já está se encaminhando para o final de 2020, 4 anos se passaram depois da criação dessa lei da integração. Por que ainda há esse impasse depois desse tempo? Isso é algo antigo ou é algo mais recente que foi, vamos dizer assim, que veio à tona justamente por causa desse bom momento que a gente tem na produção, na exportação de proteína animal? Não, eu acho que a gente tem que fazer assim, puxar um histórico da avicultura no Brasil, A gente vem do sistema de integração,
no passado, a gente tinha aí uma desorganização muito grande por parte do produtor. Eu acredito que o produtor se via como empregado da indústria, ele não tinha conhecimento da sua importância nessa cadeia produtiva, tão importante quanto a integradora, né? E aí isso se dava realmente, era mais uma relação de empregado e empregador, né? E com a lei da integração, que a gente sabe que não ia resolver todos os problemas, né? Nós tivemos todo o apoio da indústria, até porque existia aí esse receio de que se caracterizasse realmente um vínculo empregatício, e a lei, ela atendeu a expectativa da integradora nessa questão da legalidade, né, de não se caracterizar um vínculo empregatício nessa relação. Mas a gente ficou, da ótica do produtor, ainda deixou muito a desejar. Por exemplo, a gente tem uma discussão que se arrasta há mais de 4 anos, relacionada à planilha de custo de produção, custeio, né? Onde sempre que a gente vai negociar com a integradora, não existe consenso nessa metodologia, porque eles dizem que não foi definido ainda uma metodologia dentro do FONEAGRO, que a legislação preconiza isso, e a gente não consegue avançar. A gente não tenta avançar nessa planilha, entrar no consenso nessa planilha de custeio, e a gente não consegue. Então, eu acredito que a própria organização do produtor, o próprio amadurecimento, a profissionalização do integrado tem trazido esse movimento, tá? Porque nós precisamos ter resultado positivo dessa legislação. Sabemos que ela não veio para resolver todos os problemas, mas hoje nós temos uma legislação que temos um amparo legal. Por exemplo, nós temos aí uma grande discussão que são os DIPs, né? Que são, na verdade, os projetos de viabilidade que são apresentados às instituições financeiras e devem ser passados na CADEC, para aprovação da CADEC. Não que nós não queremos, em momento algum, travar investimento, de forma alguma, mas nós precisamos autorizar um projeto de viabilidade que realmente traga viabilidade para o produtor. Então, nós temos até um fato que aconteceu aqui no Estado, onde uma liderança produtora, ela teve um distrato. Por quê? Porque a gente não aprovou um DIP que foi apresentado à CADEC, porque na nossa avaliação, principalmente a minha, enquanto economista, fiz a avaliação daquele projeto e disse, não, da forma que está apresentado, não tem viabilidade para o produtor. Então, por gentileza, nos apresenta uma segunda proposta. E eles acharam mais fácil chamar o produtor e fazer o distrato desse produtor. Então, numa relação entre integrado e integrador, não pode haver esse tipo de coisa, né? Então, acredito que tudo isso tem motivado esse movimento dos produtores. E a respeito dessa metodologia, né, do cálculo da planilha, você disse que uma das questões, né, que são alegadas pelas integradoras é que não tem ainda uma metodologia estabelecida pelo FONEAGRO. Existem outras metodologias que podem ser utilizadas ou o FONEAGRO já está trabalhando para estabelecer uma metodologia válida? O FONEAGRO, ele está travado, porque a gente não chega no consenso dessa metodologia dentro do FONEAGRO. Mas existem, sim, instituições de pesquisa que já têm modelos de custo de produção e são instituições idôneas, que a gente poderia estar utilizando essa metodologia desenvolvida por eles. Um outro grande questionamento do produtor, que está nesse documento, é a questão de reconhecer os dejetos diários como renda da atividade. A gente não aceita isso numa metodologia de custo, porque o produtor, ele produz proteína animal. A gente jamais vai aceitar que a venda de dejetos entre como renda do produtor. Ele não produz dejetos, ele produz proteína animal. Tá? E então, a gente tem, sim, voltando à sua pergunta, nós temos, sim, algumas metodologias desenvolvidas por instituições idôneas, reconhecidas internacionalmente, mas que até o momento não são aceitas pela integradora. E só voltando, né, ainda batendo nessa tecla,
por que o Foneagro está travado? Por que existe ainda essa dificuldade em se avançar na criação de uma metodologia ou na oficialização de alguma dessas metodologias já existentes, como você citou, de instituições idôneas? Porque existem divergências por parte entre integrado e integradora. Não conseguimos avançar pelas divergências. Por isso que eu acredito que a gente agora, mediante esse cenário em que estamos, a gente vai ter que encontrar uma forma de sentar à mesa e chegar num consenso, porque não cabe mais, quando a gente trata de uma cadeia produtiva importante como a cadeia da avicultura, não conseguimos avançar numa metodologia de custo de produção, que é algo que existe já modelos, então nós precisamos ter a maturidade, tanto na ótica da indústria como na ótica do produtor, de sentarmos e definirmos, ainda que seja necessário a gente contar com instituições superiores que nos representam. Se precisar envolver outras instâncias, nós vamos envolvê-los sim para a gente avançar nessa conversa. E, Adriana, de que maneira essas questões, essas divergências entre integradora e integrado podem comprometer a competitividade dos avicultores? Ela compromete a viabilidade do negócio, porque ela não traz sustentação em médio e longo prazo. A rentabilidade, ela é muito estreita e às vezes ela é zero. Por exemplo, tem muitos avicultores que em sua maioria são avicultores familiares e que o negócio dele é avicultura, ele não tem um outro negócio na atividade dele, na propriedade dele, e que aqueles galpões servem só para isso. Se ele deixar de produzir, vai sucatear, não serve para nada mais. Então, ele precisa fazer com que esse negócio dê receita para ele. E o que está acontecendo? Ele está tirando a receita para sustentar a sua família e ele não tem recurso para reinvestir na atividade. Ou seja, a atividade não é viável, ela não se sustenta no médio e longo prazo. Então, nós não podemos continuar dessa forma. Tá? E não se sustenta porque a gente não consegue chegar num consenso com relação à nossa planilha, dentre outros assuntos. Ele não se esgota aí, tá? Por exemplo, um outro assunto que a gente tem que trazer para a pauta, a gente já vai trazer para uma próxima pauta, por exemplo, a integradora, ela tem o direito e até o dever de acompanhar, de entrar dentro do aviário e acompanhar como é que está sendo o manejo, porque ela faz parte desse processo, ela é interessada nesse processo. E por que não o integrado acompanhar também os insumos que são oferecidos para ele? Porque ele também é parte desse processo, também é interessado nesse processo. Então, nós temos sim que avançar também nessa fala que a gente vai começar a provocar. E assim como a integradora, ela hoje, por exemplo, ela pode entrar num aviário a hora que ela quer, ela tem seus técnicos para isso, que é excelente, que tem que fazer isso mesmo, que dá toda a assistência técnica, o produtor também tem que ter o direito e o dever até de acompanhar esses insumos que são oferecidos para eles. Tá? É um outro assunto que a gente vai colocar em pauta e que a gente vai começar uma discussão em nível nacional. E, Adriana, depois dessa reunião, né, houve, então, esse alinhamento desses 9 pontos principais, que, claro, como você disse, não são únicos, não se esgotam, né, os problemas, as questões não se esgotam nesses nove tópicos, mas são tópicos aí principais, né, para se começar a dar um andamento. E qual será o próximo passo? Essas questões, elas vão ser apresentadas para algum órgão maior, para alguma confederação ou até o Ministério da Agricultura? Sim, nós vamos apresentar não só para as federações, como para a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, vamos apresentar, envolver também o governo de estado, porque, volto a repetir, esses projetos são financiados com recursos públicos, tá? Então, o governo tem que estar a par
de como está a situação da avicultura na ótica do produtor, das nossas dificuldades de avançar e, se necessário for, iremos sim envolver o Ministério da Agricultura para que a gente consiga avançar nesses assuntos que são muito prejudiciais à avicultura na ótica do produtor e que a gente não tem conseguido avançar até o momento. Certo, Adriana, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Estivemos aqui, portanto, com a Adriana Mascarenhas, que é diretora técnica da CADEC do Mato Grosso do Sul, a CADEC que é um órgão de conciliação entre integradora e integrado, falando sobre questões entre a relação dessas duas partes, né? Segundo ela, houve uma reunião com cerca de 20 entidades, 20 lideranças da avicultura em todo o Brasil, uma reunião virtual, e dessa reunião foram elencados cerca de 9 pontos que são de extrema importância para continuar dando viabilidade à atividade do avicultor. Segundo a Adriana, apesar de existir a lei da integração desde 2016, nós já estamos em 2020, alguns pontos dessa lei ainda estão travados, como, por exemplo, uma metodologia eficiente de cálculo para remuneração, né, do avicultor, que deveria ser desenvolvida pelo FONEAGRO. Essa metodologia ainda não foi desenvolvida, então esse pagamento, essa metodologia é feita pela integradora, portanto, acaba deixando uma relação desigual, né? Então, mesmo que os avicultores apresentem, por exemplo, metodologias de cálculo de instituições idôneas, como Embrapa, Suínos e Aves, ou o CPEA, essas metodologias são descartadas pela integradora e então acaba não havendo um acordo, né, nesse ponto da remuneração. Entre os pontos elencados também nessa reunião está o não reconhecimento por parte dos integrados da venda da cama, né, dos dejetos dos animais, das aves, como uma fonte de renda. E isso é colocado na planilha das integradoras como sendo uma fonte de renda para o avicultor. De acordo com a Adriana, isso não tem cabimento, né? Os avicultores, eles vendem proteína animal e não dejetos. Então, isso não seria reconhecido como uma fonte de renda. E segundo a Adriana, né, após essa reunião, após esse levantamento, né, com esses pontos todos, essas principais queixas, né, esses problemas, isso vai ser levado para instâncias superiores, como Confederação de Agricultura, ou até, se for necessário, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que essas questões sejam equalizadas. Segundo ela, de forma alguma, é um desejo de prejudicar a indústria, né, prejudicar a avicultura no Brasil como um todo, mas sim uma vontade de que esses avicultores que hoje estão se vendo sem viabilidade, sem recursos, né, e tem que fazer uma escolha entre sustentar a própria família e reinvestir, né, no seu setor, na sua granja, eles estão tendo que fazer essa escolha, então é uma atividade que está perdendo a viabilidade e a intenção, portanto, dessa reunião e desse levantamento é fazer com que as duas partes ganhem, tanto a integradora como o integrado. Eu sou Letícia Guimarães, finalizo por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.